Parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista, 112 anos de uma paixão. Ah, Corinthians, doce mistério da vida esse Corinthians. Inexplicável Corinthians, como dizia o Osmar Santos. Cachaça do torcedor, colorido em preto e branco sem preconceito de cor. Quando és o vencedor, pobre vira milionário. Rindo da própria dor, parabéns, Corinthians! Pode soprar as velhinhas, torcedor corintiano, 112 anos de muito orgulho. Tu és orgulho, torcedor corintiano. Tu és orgulho, Corinthians. É o campeão dos campeões. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Demorou um pouquinho para rodar a vinheta porque o Tomaso, que é corintiano lá do Juazeiro do Norte, ficou emocionado com essa abertura do vídeo antes da vinheta, porque afinal de contas o Corinthians hoje é um dia muito especial e não poderia ser diferente. Falar do Corinthians, falar do Coringão, falar dos 112 anos do Corinthians, da nação corintiana, o Corinthians que foi fundado sob a luz do Lampião e se tornou o campeão dos campeões. Mas antes um recado da BNR.bet, a melhor casa de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro aí no QR Code da BNR.bet. Com esse cadastro aí do canal do Cereto, você consegue 300% em bônus na BNR.bet. Então faça o cadastro agora. Ela tem o saque mais rápido do Brasil. E além do futebol, a BNR.bet tem também o Spaceman, o jogo do momento. Se liga lá. Vale a pena você conhecer a BNR.bet. Olha só, deixa o seu like aí já, rapaziada, porque tem esse vídeo. Tá muito bacana. O Corinthians comemora desde as primeiras horas o seu aniversário, 112 anos, né? O Corinthians foi fundado em 1º de setembro de 1910, sob a luz do Lampião. Aliás, o Corinthians colocou hoje nas redes sociais, e eu achei muito bacana, colocou durante todo o dia algumas figurinhas, como se fosse um álbum de figurinhas, e o Corinthians foi colando o álbum de figurinhas. Olha só, esses são os operários, são os trabalhadores que fundaram o time do Corinthians, uma foto muito bacana, histórica, em 1910, lá no Bom Retiro. Essa é a foto de 1914, o primeiro título paulista conquistado pelo Corinthians. Olha que foto maravilhosa. E a gente vai mostrar outras fotos. Esse é o título do 4º centenário de 1954, um time espetacular. Tinha o Luizinho, o Pequeno Polegar, o Cláudio, o Baltazar, dentre tantos outros. Outro título importante, aliás, esse não foi título, né? Mas foi uma invasão, um momento histórico do Corinthians, a invasão corintiana em 1976, o jogo contra o Fluminense, quando o Corinthians dividiu. Dizem que tinha mais corintiano do que torcedores do Fluminense no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, na semifinal. Momentos históricos do Corinthians. Esse é o Basílio, que marcou o gol de 77, o fim do jejum de 77. O Corinthians estava há 23 anos sem ganhar campeonato e o Basílio fez o gol. Foto da democracia corintiana, foto do time de 82 e 83. Olha só, o Birubiru, da esquerda para a direita. O Birubiru, camisa 11, o Zenon, camisa 10, o Ataliba, camisa 7, o Sócrates, camisa 8, e o Walter Casagrande, camisa 9. O Leão é o camisa 1. Olha que foto absolutamente espetacular de 1982. Esse é o time de 1990. De pé, da esquerda para a direita, tem o Giba, o Marcelo, o Wilson Mano, o Guinei, o Márcio e o Ronaldo, o Fabinho, o Tupanzinho. Quem é que tá nessa foto agora? O Neto e o Mauro. Bom, o time era... o Jacenir tá do lado do Tupanzinho, né? Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio, Wilson, Tupanzinho e Neto. Ó, o primeiro Mundial de Clubes, o Rincon levantando a taça do primeiro Mundial de Clubes, Fred Eusébio Rincon, que nos deixou.
hoje mora no céu, levantando o troféu de campeão mundial, primeiro mundial de clubes, foto importantíssima também. E além do registro do mundial, do segundo mundial e da Libertadores de 2012 e o segundo mundial de clubes, o bicampeonato mundial, aliás, faz 10 anos, né? Corinthians completa nesse ano, além de 112 anos, o Corinthians completa 10 anos de 2 títulos importantíssimos em sua história, o da Libertadores e também do Mundial de Clubes. Corinthians que tem os seguintes títulos: o Corinthians, de tanta e tanta gente, de mais de 40 milhões de torcedores, tem uma Libertadores, 7 campeonatos brasileiros, heptacampeão brasileiro, hein? 7 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil, uma Recopa, 30 campeonatos paulistas, uma Supercopa do Brasil e 5 títulos do torneio Rio-São Paulo, além de, como eu disse, milhões e milhões de torcedores que são o seu principal patrimônio. Eu fiz o que seria uma seleção de todos os tempos da história do Corinthians. É claro que cada um tem o seu critério, né? É o critério afetivo, é aquele jogador que você viu jogar, é pela importância dos títulos. Quem são os principais jogadores da história do Corinthians? E eu convido você a responder esta pergunta aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, faça a inscrição aqui no canal do Cereto e participe no comentário respondendo para você quem são os 11 melhores jogadores da história do Corinthians. E você usa o critério que você quiser usar, o afetivo, o mais importante. Por exemplo, o goleiro. O Cássio, para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians, pelos títulos conquistados. O Corinthians já teve o Gilmar dos Santos Neves, o Corinthians já teve o Dida, o Corinthians já teve o Ronaldo Giovanelli, tantos goleiros importantes, mas o Cássio, pelos títulos conquistados e pelo número de vezes que já vestiu a camisa do Corinthians, mais de 600 vezes, é o maior goleiro da história do Corinthians. O Cássio só fica atrás do Vladimir em número de vezes que vestiu a camisa do Corinthians. Lateral direito, Zé Maria, o Zé da Fiel. Olha, essa foto eu acho espetacular, né? Ela mostra, ela ilustra exatamente o que era o Zé Maria, né? O que é o Zé Maria, né? E o que é o Corinthians. O Zé Maria, que foi um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians, o Super Zé, e demonstrava muita raça vestindo a camisa do Corinthians, titular também, acho que quase 10 anos, com a camisa do Corinthians, o Super Zé. Zagueiros. Agora, talvez uma polêmica. Eu coloco o Chicão como zagueiro central. Poderia escolher tantos outros, mas eu coloco o Chicão também pela importância recente, porque o Chicão era o zagueiro do time campeão da Libertadores e foi o zagueiro do time campeão mundial. O quarto zagueiro, eu coloco o Gamarra, Carlos Alberto Gamarra Pavão. Esse, o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Corinthians. Há quem diga, mas o Domingos da Guia jogou no Corinthians. Eu não vi jogar o Domingos da Guia, respeito e acredito que o Domingos da Guia tenha sido até melhor do que o Gamarra, mas eu vi o Gamarra jogar e é realmente impressionante. Vladimir, o lateral esquerdo. Vladimir, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, 804 jogos ou 808 jogos, dificilmente será ultrapassado por ninguém também, 10 anos ou mais de 10 anos com a camisa do Corinthians. O Vladimir, um símbolo, um dos ídolos da história do Corinthians. No meio-campo, Fred Eusébio Rincon, que hoje mora no céu, grande Rincon. Rincon era um gigante, titular absoluto dos times campeões, o time do Corinthians campeão brasileiro em 98, 99, o título mundial em 2000, e o Rincon era titular desse time todo aí, então para mim o Rincon hoje no meio campo. Ao lado do Rincon, eu coloco o Marcelinho também, um dos maiores, aliás o Sócrates, perdão, o Marcelinho vai entrar daqui a pouco no time. Sócrates, o doutor Sócrates, como não? Doutor Sócrates, do time da democracia corintiana, claro, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Sócrates tem que estar em qualquer lista de melhores do Corinthians. E quem mais entra aí? O Neto, José Ferreira Neto. E aí o critério é o seguinte,
o Neto foi determinante para a conquista do Corinthians no título brasileiro de 1990. Por isso, eu coloco o Neto. Se não fosse o Neto, o Corinthians não seria campeão brasileiro em 1990, que é um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. No ataque, Marcelinho, tá aí o Marcelinho Pé de Anjo, também pela importância dos títulos conquistados, ganhou quase tudo que disputou no Corinthians, Copa do Brasil 95, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, só não conquistou o Libertadores, o resto ele ganhou absolutamente tudo, também estava no time de 98 e 99, além do Marcelinho, um jogador que mudou o Corinthians de prateleira, o Ronaldo Fenômeno. O Corinthians já era gigantesco, com o Ronaldo Fenômeno ficou ainda mais gigante. E o Corinthians teve o privilégio de ter o Ronaldo vestindo a camisa dele, e o Ronaldo, por sua vez, também teve o privilégio de vestir a camisa corintiana. E para completar a lista, eu coloco o Roberto Rivelino. Não poderia esquecer do Roberto Rivelino nessa lista de 11 jogadores escolhidos como os melhores do Corinthians. Roberto Rivelino, que não foi campeão com o Corinthians, hein? Não foi campeão com o Corinthians. Mas é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, sem dúvida alguma. Foi campeão com a seleção brasileira em 1970, quando vestia a camisa do Corinthians. Então eu fiz questão de colocar um jogador aí do tricampeonato de 70, que foi uma das maiores seleções brasileiras para representar nesses 11 do Corinthians. Não coloquei o técnico, para mim o Tite é o maior técnico da história do Corinthians, tá? Se você quiser colocar o técnico, você também coloca o técnico. O Oswaldo Brandão também foi muito importante na história corintiana, mas eu coloco o Tite. Então, estou curioso para saber quem são os seus 11 jogadores, os 11 jogadores que são os melhores da história do Corinthians, na sua opinião. Coloca aí os 11 jogadores e eu quero ver se você vai concordar comigo ou se não vai concordar comigo. Seleção, quando você escolhe a seleção dos melhores jogadores, é claro, né? Quando você escolhe de todos os tempos de um time de futebol, sempre dá polêmica, porque sempre alguém vai dizer, mas você não colocou, por exemplo, o Luizinho Pequeno Polegar, poderia ter colocado o Luizinho Pequeno Polegar, não vi jogar. O Domingos da Guia, poderia ter colocado também. O Sheik, Emerson Sheik, foi importante, fez os 2 gols na Libertadores, na final da Libertadores, poderia ter colocado também, né? Acho que o Emerson Sheik poderia estar. Há quem diga que o Tevez poderia estar nesse meio de campo, né, nesse ataque do Corinthians, né? Por que não colocar o Tevez? Entre outros jogadores. Poderia colocar outros jogadores, mas foi essa a seleção que eu escolhi e eu quero que você faça a inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a inscrição, é muito simples, gente. Só apertar o botãozinho aí e a opção todas as notificações. E deixa o seu like, hein? Chega dando like junto, é muito importante para você fortalecer o canal, né? Quanto mais gente der o like, mais o YouTube espalha o conteúdo e a gente fica sabendo se o conteúdo é bom ou não através do like que você coloca aí. É muito importante também para eu saber, você está gostando ou não está gostando aí do canal. Então, você deixa o seu like, tá bom? É isso aí, rapaziada! Parabéns, Corinthians! Parabéns pelos 112 anos! Parabéns, torcedor corintiano! A torcida do Corinthians faz a festa, o Coringão faz a festa! E uma festa muito grande na Neoquímica Arena. Com toda razão, né? Tem que fazer a festa mesmo. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.